Estamos de volta com o programa Raio de Sol e hoje a Vânia está aqui nos trazendo uma reflexão muito pertinente, as telas. Então, Vânia, existe uma relação entre a questão do diagnóstico e o estilo de vida atual, incluindo a questão da tecnologia. Como é que você está vendo isso no consultório? Tem sim eu diria que até uma confusão, com uma necessidade de buscar ajuda psicológica para as crianças e adolescentes no intuito de encontrar um diagnóstico, que seja de TDAH, que seja de autismo também, devido à dificuldade de concentração da criança, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de foco, um excesso de timidez, uma dificuldade de se relacionar com o outro também, que são pautas, muitas das vezes, confundidos também com os transtornos em si. E esse uso excessivo das telas faz com que a criança tenha este prejuízo. Então existe sim um trabalho na clínica, no processo terapêutico, em conjunto com a família, para fazer toda uma avaliação do contexto dessa criança e deste adolescente. Ao ser retirado a tela, ao fazer uma psicoeducação, ao trabalhar em conjunto com os pais, uma terapia que aborda esse incentivo, essa mudança de comportamento na criança e no adolescente, nós estamos tendo ganho? Ou de fato esta criança, mesmo retirando aquele uso excessivo da tela, porque assim, anda muito em conjunto, Alvani, o uso excessivo das telas, a dificuldade de dormir o tempo necessário para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, se tem uso de tela excessivo, tem prejuízo na produção de melatonina, tem prejuízo no descanso, tem prejuízo no cognitivo dessa criança, naturalmente, independente se ela tem um transtorno ou não. Consequentemente, uma criança que já está irritada, que dorme mal, que não se concentra, que não consegue interagir, ela também vai se alimentar mal. Começa, em muitos casos, até a seletividade de escolher certos tipos de alimento que é mais fácil de engolir, que é mais fácil de comer, porque não pode atrapalhar eu assistindo tela, que eu quero algo mais prático, mais fácil. Então, uma criança que ela não está atendendo nenhum requisito cognitivo, biológico, fisiológico, ela tem chance de ser confundida com algum transtorno? Sim. Sim, tem. Então, esse é um limiar bem tênue que nós da psicologia, nós estamos atentos. Muitos chegam, tá com transtorno, é déficit, a escola falou que meu filho não consegue concentrar. Você pode ter tranquilidade que um profissional capacitado vai avaliar se de fato é um transtorno ou se são condições do ambiente que está condicionando essa criança a estar funcionando com estes prejuízos. Se a gente muda o ambiente dessa criança e os prejuízos permanecem, possivelmente a gente vai avaliar sim possibilidade de transtorno, mas isso muitas vezes não precisa sequer chegar ao consultório. Os pais podem estar alertas e fazer já essa avaliação, esse ambiente e regular esse ambiente para a criança. Se não notou, se não viu melhora nesse sentido, pode sim, em qualquer momento buscar ajuda. Mas isso é importante ressaltar aqui para tranquilizar pais que muitas vezes não têm acesso de chegar até um consultório e de ter essa avaliação de um profissional para o seu filho, para a sua filha ou a criança ao qual você é responsável. Você falou uma palavrinha-chave aí, escola. Você tem alguma orientação que você poderia dar para a escola que possa estar ajudando? Olha, as escolas, eu noto que elas são assim parceiríssimas de nós profissionais, psicólogos, porque muitas demandas chegam até nós profissionais através de solicitação da escola. Então a escola ela está atenta, ela é ambientada para
observar o comportamento dessa criança, para observar o comportamento desse adolescente. E na maior parte das vezes, estes pais, como nós comentamos inicialmente, eles não querem aceitar que essa criança precisa deste auxílio. Então, as escolas solicitam essa avaliação, ou mau comportamento, ou dificuldade de prestar atenção. Eles sempre fazem essa orientação. E um ponto importante também que eu noto que as escolas fazem muito também é passar a atividade para casa. E há um reforço muito grande e uma luta diária das escolas quando eles passam as atividades de pedir que os pais ajudem os filhos a desenvolver aquela atividade. Não necessariamente porque o filho precisa daquela atividade ser feita em casa, mas porque ali também ela está trabalhando conexão, ela está trabalhando autonomia, ela está trabalhando relação familiar, vínculo familiar, que é de suma importância para que esta criança funcione bem no ambiente escolar. E essa ajuda, ela é de extrema importância. Então, assim, as escolas, tanto municipais, estaduais, particulares, eu vejo que elas têm um trabalho, um papel importantíssimo e elas são bem atuantes com relação a isso. Aí, ó. Buscar a escola como parceira para ajudar a olhar, ter um olhar diferente para os seus filhos. Agora, você pode falar alguma prática que pode ajudar no desenvolvimento da atenção ou do autoconhecimento das crianças que apresentam algum transtorno? Autonomia, criatividade, brincadeiras de incentivo, que faz com que essa criança estimule o cognitivo, estimule o agir, porque o comportamento dessas crianças, muitas vezes, ele se comunica conosco e com os seus familiares através do brincar. O brincar também é uma forma de sentir. Muitas vezes essa criança ela não consegue externalizar o que ela está sentindo, mas numa brincadeira você consegue perceber como está o ambiente daquela criança. Ela está agressiva, ela está com medo. O que ela representa ali na brincadeira? O brincar, ele é essencial e a terapia para crianças, a gente faz a terapia brincando com a criança. Para a criança é brincando, para nós temos toda uma técnica, tem toda uma ciência por trás de tudo isso. Mas o brincar, a presença, a essência, a conexão, a interatividade com essa criança, eu diria que é o melhor medicamento em casa. Olha, ela está falando brincar. E aí aqui, ó, deixando para vocês, ó, procura também a questão de uma atividade bem lúdica, com música, Sim. né? Teatro. Eu tô falando isso, gente, puxando a sardinha, certo? Porque lá no Raio de Sol nós fazemos oficina de teatro, de dança, de pintura, e aí por isso que eu estou falando. Na hora que ela falou brincar, é o nosso carro-chefe, é a questão do brincar. E as crianças amam, né, Alvani? Sim. As crianças, assim, quando... No começo, você pode ver aquelas que estão muito com uso de tela, ficam assim, mas de repente elas se permitem e elas brincam de verdade, elas se conectam, elas se abrem ali na brincadeira. É lindo de ver como que elas se comunicam com a gente através do brincar. Isso. Mas quem tem tempo? Quem tem tempo, quem tem paciência de esperar uma criança para brincar hoje em dia? Não é mais fácil entregar a tela? Com certeza, com certeza. Mas aí me conta uma coisa. A questão da fé e espiritualidade influencia nessa Vânia que desenvolve esse trabalho com todo amor? Com certeza. A fé é minha base. Eu falo que Deus é acima de tudo para mim. Na psicologia, nós temos um viés que a fé ela não entra dentro do consultório, a não ser que o paciente nos permita falar de uma fé que ele acredita. Sim. Mas eu vou falar de mim como Sim. Vânia, como pessoa. A fé ela é a minha base. Deus ele é o meu tudo. Eu já pude vivenciar vários milagres, inclusive a vinda do meu filho foi um milagre que Deus me permitiu viver.
a persistência e a coragem de deixar uma carreira bem-sucedida, profissionalmente, socialmente falando, para trás e adentrar com toda a coragem na psicologia, na maternidade, mesmo com aquele medinho, mas eu devo tudo a Deus, porque Deus, Ele me sustenta todos os dias. É Ele que me abençoa, é Ele que me capacita, é Ele que me deu o meu milagre, que é o meu filho, a minha família, a minha capacidade de estar viva todos os dias. Eu devo tudo primeiro a Deus, depois a minha família e a ciência. Olha aí. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, a sobrecarga emocional, porque nós estamos vendo que, assim, psicologia é a profissão do momento. Sim. Né? E aí, essa sobrecarga, ela está chegando até os consultórios? Os psicólogos estão se sentindo assim, ai, Senhor, você já está vendo isso ou não? Chega, já estamos vendo isso também. Eu falo que para o psicólogo não existe psicólogo sem terapia. Todo psicólogo, ele abraça uma grande demanda, mas para resolver para o outro, ele precisa resolver para si também. Então, todo psicólogo é quase que obrigatório o psicólogo fazer terapia também, mas dentro dos nossos consultórios tem chegado pessoas adoecidas. E não precisa ser assim, Alvani. As pessoas, elas podem se conhecer, elas podem se autoconhecer antes do adoecimento. Só que no Brasil, a psicologia ela é vista muito dessa forma. Eu só busco um psicólogo quando eu estou adoecido. E o autoconhecimento, ele vem antes do adoecimento, porque se eu me percebo, se eu me conheço, se eu sei exatamente o caminho que eu quero trilhar, talvez o caminho que eu estou trilhando é aquele que vai me levar para o adoecimento. Precisa de muito autoconhecimento, precisa sim de muito processo terapêutico para sim ter coragem de falar, não é este caminho que eu quero. Porque aí a gente volta justamente na questão que nós estamos trabalhando aqui, o uso das telas, das redes sociais. A gente fala muito das telas para as crianças, mas e as telas para os adultos? E o Instagram com o corpo perfeito? E a carreira perfeita? E eu ter que fazer 3, 4 viagens no ano para ser bem sucedido? Então, a sociedade nos impõe algo que muitas das vezes não é a sua realidade. O que é verdadeiramente importante para você? Quando você se apaga, se anula e sobrepõe a verdade de uma sociedade sobre a sua verdade, você pode ter certeza que você vai trilhar o caminho do adoecimento. Mas não se preocupe, tem os psicólogos para te ajudar a voltar para o caminho da sua realidade, do que é importante para você. Mas não precisa ser assim. São muitas reflexões mesmo, né? E aí você já deu, procure, mesmo você sendo um profissional, procure ajuda. Sim. Esse é o ponto. Não espere adoecer para poder você buscar ajuda, né? Mas aí, você tem um caso de sucesso que você poderia nos relatar? De criança, adolescente ou adulto? Pode ser adolescente. De adolescente? Eu vou relatar de uma adolescente, era paciente, era inclusive até um trabalho social que eu fazia em uma clínica. Eu atendi uma adolescente que estava em processo de autoextermínio. Ela se cortava, falando. E durante o processo terapêutico, eu pude conhecer mais dessa adolescente, conhecer os pais dessa adolescente. E teve um momento, a mãezinha me ligou, geralmente a gente disponibiliza o telefone quando a gente está em processo terapêutico, de alguns determinados pacientes que a gente nota que precisa desse auxílio no decorrer da semana. E essa mãezinha, ela entrou em contato comigo, desesperada, porque a filha tinha tentado contra a própria vida.
E eu me vi ali cercada naquele momento de, poxa, é a minha paciente, ela acabou de começar a terapia comigo, será que eu não vou ter tempo de trabalhar com ela? E na mesma semana, ela saiu do hospital, foi hospitalizada, fizeram lavagem estomacal, enfim, tomou toda a medicação. E na mesma semana eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, fazer o processo terapêutico, e ela ficou sendo a minha paciente por 2 meses consecutivos ali. E ao chegar no final de 2 meses, eu poder sentar com ela e dar alta para essa paciente de 13 anos, que estava em crises de autoextermínio, passando por grandes situações ali, eu falo que isso não tem preço. E vira e mexe eu mando mensagem para essa mãezinha, como tá a pessoa, como tá fulano, está bem? Olha, ela está ótima, ela está bem, ela nunca mais tentou, não teve mais crise. Tem a mãezinha chama de chilique de adolescente. Ela, doutora, tem os chiliquezinhos dela de adolescente, mas tá tudo bem. A gente trabalhou de uma maneira tão integrada. Essa mãe, ela vestiu tanto a camisa, ela estava tão presente ali junto com essa filha, que a gente conseguiu criar um ambiente, condicionar isso ali para essa adolescente, para essa família, que essa adolescente ela entendeu como que ela funcionava. E a mãe entendeu como que ela funcionava para acolher, principalmente nos momentos que ela tinha ali, que precisava desse acolhimento. Essa adolescente, ela se sentia extremamente sozinha e invalidada dentro de casa. Ela se sentia, por mais que tivesse uma mãe que aparentemente era bastante amorosa, essa adolescente, ela não se via acompanhada. Ela se sentia extremamente sozinha e as crises dela eram delineadas de eu estou sozinha no mundo, eu não tenho ninguém, eu não me sinto, eu não tenho espaço, eu não tenho acolhimento, todo mundo me julga, todo mundo faz algo comigo nesse sentido. E a partir do momento que nós trabalhamos isso em conjunto, e claro, com todos os processos, enfim, essa adolescente, eu pude dar alta para ela. E vira e mexe eu entro em contato para ver se está tudo bem. E a mãezinha dela fala, olha, tá excelente. Então eu falo assim, que quem tem oportunidade precisa. E eu não falo que foi uma família. Foi uma vida pela frente, foi uma jovem, uma criança, porque para mim 13, 14 anos é uma criança. Sim. A gente trabalha com uma pessoa, mas a gente impacta muitas vidas. É a vida de uma mãe, é a vida de um pai, é a vida dos familiares, são a vida dos colegas na escola, é toda uma interação. Um contexto. É todo um contexto. Então a gente, literalmente, a gente ajuda a salvar vidas e isso é magnífico. Ah, mas Vânia, nós já estamos quase encerrando. Que mensagem você deixa para quem está nos assistindo? Eu gostaria de ressaltar uma frase que eu gosto bastante. Faça a coisa mais corajosa que você pode fazer como ser humano. Peça ajuda, se precisar. Porque você sabe que vai ter alguém para te ajudar. Seja como mãe, seja como profissional, seja como apoio em ambientes sociais, como a Alvani mesmo falou que tem, ou o raio de sol que oferece. Mas peça ajuda. Não se permita viver sozinha sem receber ajuda. Pedir ajuda é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. Aí, então deixa aí as suas redes sociais. Minhas redes sociais é Vania.Queiroz. O WhatsApp é 629-8477-9894. Então, contatos tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp também. Então, olha aí, gente. Precisando, então, está aqui entrando em contato com a Vânia. Você está atendendo aonde? Eu atendo online e atualmente eu estou focada no online, mas faço presencial também. No setor oeste. Então, aí vocês podem combinar. Quem precisar, quem simpatizar,
e você vê que seu coração se abriu, está ouvindo essa profissional falando do tanto que ela tem cuidado do que ela faz com o outro, você pode entrar em contato com ela e você combina como que vocês vão prosseguir essa caminhada. E aí vocês viram, né, o programa Raio de Sol de hoje, que nos convida a refletir sobre o cuidado com o outro e em sua forma mais profunda, aquela que exige escuta, sensibilidade e responsabilidade. E ao longo deste episódio, compreendemos que atender a família e pessoas atípicas com TDAH vai além de uma técnica e de um diagnóstico. É um compromisso com a singularidade de cada história, com respeito ao tempo de cada desenvolvimento e com a construção de caminhos que fortaleçam o equilíbrio emocional, cognitivo e social da criança e do adolescente. Também fomos provocados, né, a todo momento a pensar sobre os impactos das telas em nossas vidas. Em um mundo cada vez mais acelerado e conectado, aprendemos que o excesso pode silenciar o essencial, o olhar, o vínculo, o brincar, a presença. E, para as crianças e adolescentes, especialmente os atípicos, esse cuidado precisa ser ainda mais atento e intencional. Nossa convidada, Vânia Queiroz, nos trouxe não apenas um conhecimento técnico, mas uma visão integradora do que une a ciência, a experiência e o propósito. Sua fala nos lembra que cuidar é um ato de envolver mentalmente, emocionalmente e também com os valores da sua família. E que, quando há dedicação e consciência, é possível transformar a realidade e promover o desenvolvimento com mais leveza e humanidade. E fica então uma reflexão. Como temos cuidado daqueles que estão ao nosso redor? Estamos realmente presentes? Estamos atentos às necessidades que muitas vezes não são ditas, mas sentidas? Que possamos sair daqui mais conscientes, mais empáticos e mais comprometidos com o desenvolvimento saudável das nossas famílias, dos nossos familiares. E Vânia, muito, muito, muito obrigada por essa magnífica, entrevista. Que Deus possa estar te iluminando. Amém. E te abrindo os caminhos. Amém. Como Ele está fazendo. E aqui o programa Raio de Sol, junto com a TV Alegria, estamos aqui abertos a todos vocês. Podem estar aí nos seguindo nas redes sociais, @PC Raio de Sol, ou @Alvania_Lavô e @TV Alegria Oficial. E uma boa noite para todos nós.